Secretário Ricardo Gusso, bem-vindo, amigo. Doutora Olá, Fernanda, boa tarde. boa tarde. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tá me Seja ouvindo bem. bem? Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Tô sim. Seja bem-vinda ao Diálogo Aberto, tá? É uma honra lhe receber aqui no nosso canal. Honra minha de estar participando desse canal tão importante, né? Para falar de um tema tão caro, tão importante na nossa sociedade, né? Com certeza. Doutora Fernanda, você é cearense, mas está no Rio no momento, né? Na verdade, eu sou carioca, morei 15 anos em Fortaleza e agora estou de volta no Rio. Mas eu fico entre Rio e Fortaleza, né? Porque a minha empresa é em Fortaleza e eu vim para cá para fazer o doutorado. Então, por isso que eu tô nessa vir para lá e para cá, né? Agora no coronavírus não, mas assim que possível a gente fica retornando. Vou tirar esse óculos aqui. E como é que está o Rio de Janeiro? Está em que fase de isolamento aí? A gente não teve o lockdown, né? Igual teve em Fortaleza, mas as pessoas, eu ainda percebo que não estão aderindo muito ao isolamento, né? Por diversos fatores, mas está bem mais aberto, o comércio está começando a abrir novamente. Não sei se no momento propício, mas já está voltando aos poucos. Ok. Doutora Fernanda, para iniciar a nossa conversa, eu tenho aqui uma biografia que eu gostaria de ler, por gentileza, tá? Claro. A nossa convidada especial, doutora Fernanda Lopes, ela é psicóloga hospitalar e professora, além de sócia fundadora e diretora da Escuta Psicologia e Saúde. Atualmente, a autora mora no Rio de Janeiro e é doutoranda em ética, bioética e saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Fernanda é mestre em cuidados continuados e paliativos pela Universidade de Coimbra, reconhecida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de especialista em psicologia da saúde pelo Conselho Regional de Psicologia do Ceará. A psicóloga é coautora do livro Como Comunicar às Crianças a Morte de um Ente Querido por Covid-19, publicado pela EduS. Então, assim, doutora Fernanda, por gentileza, fale um pouco dessa, né, da empresa que foi criada, a Escuta. Pronto. A escuta ela tem 3 anos, né? Que formalmente ela foi criada. Na época eu tinha voltado do meu doutorado, do meu mestrado, desculpa, eu fiz o mestrado em Portugal, né? Percebi uma necessidade de me aperfeiçoar fora, né? Ver um outro tipo de conhecimento, já que o cuidado paliativo ele é mais avançado na Europa, né? Que o cuidado paliativo é esse cuidado que a gente tem com os pacientes com doenças potencialmente fatais, né? Não são pacientes terminais, a gente não usa esse termo, mas são pacientes que têm doenças graves, né? Com condições de cuidados especiais. E eu fiz o meu mestrado lá e quando eu retornei eu percebi uma deficiência no mercado, nessa área, né? Na área da saúde, no ensino, principalmente para psicólogos, mas também para outros profissionais de saúde. Então, eu, juntamente com o Rafael, que era meu sócio na época, agora ele não está mais aqui, ele está morando no Canadá, mas juntamente com o Rafael a gente criou a empresa no sentido de tentar fazer formações, né, espaços de aperfeiçoamento, cursos para os profissionais de saúde. E aí isso foi crescendo, né, tomando proporções bem maiores do que o que a gente imaginava, né, até a gente ganhar o corpo que a gente tem hoje, que atualmente não trabalha só com educação, não, o nosso foco principal é a educação, mas a gente também oferece
assistência, né? E tem um braço aí da pesquisa, de escrever materiais, né? Que foi um pouco dessa proposta do livro. Então, a gente tem a intenção de estar perpetuando o conhecimento, né? A excelência no ensino na área da saúde. A ideia é mais essa. Eu sou a diretora, a Nasca é a coordenadora, que hoje é meu braço direito em Fortaleza, quando eu não estou presente, principalmente. E a gente tenta capacitar as pessoas para estarem na área da saúde, né? Tentar ter um olhar mais crítico dentro dessa área que é tão complexa. E com a educação a gente consegue grandes feitos. A gente já fez algumas turmas de formação, né, durante esses 3 anos. São turmas de um tempo prolongado, porque a gente precisa realmente de um tempo maior para estar capacitando as pessoas. Não é um curso rápido que capacita todo mundo, né? A ideia é que a gente abra espaço para eles estarem se capacitando no decorrer desse tempo aí. Então, nossos cursos de formação têm duração normalmente de 1 ano, né? Que é o tempo que esses profissionais vão amadurecendo, fora os cursos menores que a gente faz também. Mais ou menos isso. Certo. Eu quero deixar avisado aí para os seguidores e as seguidoras que estão nos acompanhando, que está aberto para perguntas. Se quiserem enviar perguntas aqui para a doutora Fernanda, pode ficar à vontade. Doutora Fernanda, nós estamos vivendo um momento muito complicado, não é? As pessoas em isolamento, com crianças e ainda por cima perdendo entes queridos, não é? Então, assim, eu queria né, que a senhora falasse um pouco com relação a isso, não é? Como lidar com o isolamento, não é? Crise financeira no país e ainda perder entes queridos. E ainda tem um agravante também que muitas vezes as crianças não entendem muito bem o que está se passando. Por gentileza, a senhora explicar um pouco, doutora? Tá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente está passando não só por uma crise, né? O que está acontecendo atualmente não é comparável com nada que as últimas gerações tenham vivido, né, a nível global, como está acontecendo agora, né? Então, a gente não passa só por uma crise. São crises sobrepostas que a gente fala, né? São crises de diversional, é uma crise econômica, política, de diversas ordens. E nós, enquanto sujeitos inseridos nesse contexto, a gente tem grande influência na forma como a gente vai viver tudo isso, né? Emocionalmente. Então, é uma situação extremamente complexa, que ninguém aprendeu a lidar, então a gente está, inclusive, tendo novas formas de ir aprendendo, a própria psicologia tem trazido reflexões sobre isso, né? Porque a própria crise em si, né, que a gente estuda já na psicologia, é um momento de desespero, né? Quando a gente se vê, o que é uma crise? A gente se vê diante de uma situação que a gente acha que a gente não tem como responder a ela, né? De nenhuma forma com os recursos que a gente tinha antes. Então, é isso que a gente está vivendo. Tudo que a gente planejou, tudo que a gente fez na nossa vida, bem organizadinha, que a gente acha que tem controle, nesse momento a gente perdeu, né? Então, tem a crise do isolamento, tem a crise financeira, todas essas crises vão nos fazendo ficar numa situação de extrema vulnerabilidade, né? A gente está muito exposto emocionalmente a tudo isso. E aí os adultos já estão expostos, né? Porque a gente tem que dar conta de todas essas coisas. E ainda tem os adultos que têm crianças, né? Então, a gente muitas vezes tem uma tentativa de proteger essas crianças do que está acontecendo, né? Então, a gente evita falar certas coisas, explicar certas coisas para a criança. Mas a criança está vendo, né? Ela está vivendo, ela está excluída também, ela está se isolando, ela não está podendo ter a vida que ela tinha antes. Então, é um pouco ilusório a gente achar que a gente pode excluir a criança dessa percepção. Ela tem a percepção, ela entende que algo está errado, ela entende que tem algo que está acontecendo e ela precisa, inclusive, entender para ela ajudar nessa proteção, né? Para ela tomar cuidado com a saúde dela, né? E com os próximos. E entender que ela não está distante do vovô, da vovó, do amigo, porque as pessoas não gostam mais dela ou porque as pessoas estão com medo dela, que isso é uma coisa que todo mundo está vivendo nesse momento, né?
Então, quando a gente inclui a criança nesse processo de entendimento, fica fácil do que a gente pensava. A gente pensa que a gente está protegendo a criança quando a gente exclui ela. Na verdade, a gente não está, porque isso tem repercussões importantes, porque vocês, adultos dessas crianças, são as pessoas de confiança para ela. Então, ela está sentindo que tem alguma coisa errada. Se o adulto de confiança para ela diz que está tudo ok, né? Tem aí uma confusão de que ela vai passar a desacreditar no que ela está enxergando no mundo, né? Então, ela, opa, eu estou vendo que tem algo errado, mas minha mãe, meu pai, minha tia, minha avó tá dizendo que está tudo bem? Será que eu não posso confiar no que eu estou vendo, né? Ou algo do tipo. Então, são coisas que a gente precisa incluir a criança. A criança tem uma capacidade de compreensão, não é igual à nossa, porque, enfim, a gente tem um nível de amadurecimento diferente, mas a gente subestima as crianças. Principalmente atualmente. A gente tem criança aí de 3 anos que sabe usar todas as redes sociais, que sabe conversar sobre diversos assuntos. Então, assim, é uma grande ilusão que a gente está passando, a gente achar que a gente consegue proteger completamente essa criança. É claro que a gente pode falar numa linguagem que ela entenda, pode perguntar para ela o que ela está vendo, o que ela está enxergando, antes de falar, né? A gente sempre diz que é melhor perguntar o que está entendendo, o que está vendo, e depois trazer uma explicação coerente, né? Do que é que a gente não pode ver, mas a gente pode se proteger, né? E aos pouquinhos incluindo a criança, inclusive nesse processo de cuidados mesmo, de lavar a mão, de se proteger, de usar máscara, né? De colocar a criança como autônoma também nessas escolhas e nessas decisões da própria saúde dela, né? Eu trabalhei muito tempo no hospital oncológico infantil e crianças de 5, 3 anos já falavam sobre morte comigo, né? Então, assim, a gente impede elas de falarem sobre algo que elas já estão sentindo e vendo. Os próprios desenhos animados, a televisão, ela traz esse conteúdo, né? Então, não é porque a gente está falando, não está falando sobre isso, que a gente impede a criança de acessar. Na verdade, a gente se forma como adulto desde o período que a gente é criança. Então, se a gente priva a criança de perder coisas, possivelmente isso vai ter uma influência no adulto com relação a perdas, frustrações. Então, a gente precisa ir incluindo essa criança nesse processo, porque durante a nossa vida toda a gente vai perdendo, né? Talvez não seja por morte, por enquanto, mas é uma perda de um colégio, é uma perda de um amigo, é uma perda de uma relação, é uma perda de uma cidade. Então, as perdas, elas fazem parte do que nós somos, né? E a gente não vai conseguir se proteger delas a vida toda. Então, é mais ou menos nesse sentido. Doutora Fernanda, o livro, ele fala também das reações comportamentais, emocionais das crianças, né? Quando os pais devem ligar o sinal de alerta? Pronto. Na verdade, para mim, o sinal de alerta ele tem que vir a partir do momento que você tem uma criança que está vivendo esse contexto, né? Um alerta no sentido positivo, né? De você incluir essa criança, como eu já falei. Mas existem vários, porque assim, o luto, né, que a gente fala, que é essa reação que a gente tem diante da morte de alguém, ele é natural. Todos nós passamos por isso. Não é uma doença, ele não é uma coisa que a gente pode evitar. Quando a gente ama muito alguém, quando a gente tem vínculo com alguém, quando a gente perde esse vínculo significativo, é isso que é o luto. São essas sensações que nem sempre são muito boas, né? A maioria das vezes são bem ruins, que tem sentimentos que a gente possa ter, com, às vezes, algumas sensações físicas, né? Que a gente pode ter, porque o nosso corpo, ele é um só, né? Então, a gente, às vezes... Não sei se vocês sentem isso, mas quando a gente está nervoso, às vezes a gente tem dor de estômago, né? O nosso corpo está todo interligado. Então, a criança também pode ter essas reações. Só que a criança não está acostumada a verbalizar, a falar do mesmo jeito que os adultos. Então, muitas vezes, essa criança pode se expressar através de outras formas. Então, ela pode começar a fazer xixi na cama, ela pode começar a prender as fezes, ela pode ficar muito irritada, se culpabilizar, né? Então, assim, tem várias reações que não necessariamente são a tristeza, né? Porque a gente já pensa assim, perdeu alguém, vai ficar triste. A criança não tem essa compreensão do sentimento como nós temos. Então, ela às vezes vai expressar ele de outras formas.
vai se infantilizar, porque já dormia sozinha, que quer voltar a dormir com os pais, que vai começar a usar chupeta, que vai fazer xixi na cama, como eu falei. Então, algumas reações a gente precisa ficar de olho. Mas quando a gente proporciona um espaço para falar sobre isso, elas já podem ser amenizadas, né? A questão é se elas permanecem durante muito tempo, e aí sim a gente pode estar buscando ajuda especializada. Não no sentido da gente medicar essas pessoas, não é isso. Mas de um cuidado mesmo, né? De um cuidado especializado, de pessoas que trabalham como a gente, né? Com essa temática já há um tempo, que entendem essas reações, que vão poder dar orientações, né? Então, esse livro, ele veio com essa intenção, ele é muito simples, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muita informação, porque a intenção é essa, é fazer as pessoas conseguirem sozinhas, né? Ter essa autonomia de conseguir conversar com a criança. A criança, ela aprende com o que a gente ensina para ela. Então, ela aprende não só com o que a gente fala, mas com o exemplo que a gente dá. Então, se a gente não fica chorando escondido, se a gente não quer expressar, a criança vai aprender que expressar sentimentos não é uma coisa boa. Ela vai aprender a guardar essas coisas que ela sente, né? Então, a gente tem que dar espaço para a criança. Olha, também está doendo em mim. Como é que você está se sentindo, né? Você dá espaço para essa criança falar. É muito doloroso, sim, falar sobre isso. Não estou dizendo que é algo fácil, não acho algo fácil, acho algo bem complicado. Mas se a gente não fala sobre ela, não quer dizer que ela não esteja doendo, né? Então, pelo menos que quando está doendo, ela saiba que ela tem com quem contar, né? Ela sabe que ela tem aonde chorar, que ela tem com quem conversar. Isso já é muita coisa. Isso ameniza muito como esse processo é vivido, né? Então, é um alívio contínuo. Eu atendia muitas crianças e mães e pais, né? E aí, quando eu ia atender as crianças, elas diziam, olha, eu não quero falar isso porque meu pai vai ficar triste. Quando eu ia atender os pais, olha, eu não quero que meu filho saiba. E no fundo, os dois sabiam, poderiam conversar, e eu tinha que fazer essa intermediação, sem dizer, obviamente, expor um que o outro fala, né? Mas a gente sabe que eles têm noção, eles têm consciência de que algo está diferente, que algo está errado. E às vezes a gente diz, não, o fulano foi embora, foi morar em outro lugar. E aí ela pode se sentir mais abandonada, né? Então, às vezes, a fantasia ela é pior do que o que é a realidade, né? Então, é a gente fortalecer que essa criança não está sozinha, fortalecer que ela tem com quem contar, né? Que ela pode falar dessas dores, que vai demorar um pouquinho para parar de doer, né? E que sempre que ela lembrar da pessoa, vai dar aquela dorzinha de saudade, mas que a saudade é normal quando a gente ama alguém, né? Então, são coisas que a gente pode ir explicando para essas crianças aos poucos, né? E aí tem muito mais a ver com a nossa dificuldade, né? De falar sobre isso, do que a própria dificuldade da criança, né? Então, a gente exclui, às vezes, adolescente, né? Um menino de 17 anos, a gente acha que ele não é capaz de perceber, né? Será que ele não vai ler aquilo em algum lugar? Então, a gente precisa que essa informação seja dada pela pessoa de confiança da criança, né? Isso é o mais importante, porque ela vai lá entrar numa rede social, ela vai ver, ela vai ler, algum momento alguém vai falar mais baixo, ela vai perceber que alguma coisa está sendo escondida dela. Então é melhor que a gente seja claro, né, com relação a isso, né? De uma maneira didática, obviamente, né? Que ela compreenda, mas que a gente inclua a criança nesse desenrolar das coisas. Doutora Fernanda, chegou uma pergunta aqui de uma seguidora aqui, da Ivanilde, tá? A Ivanilde, ela comenta aqui o seguinte: procuro falar com meus netinhos pelo vídeo. Um tem 6 anos, o outro tem 2. Esse e-mail alivia a minha saudade deles. Mas eles como se sentem, doutora? Assim, como eles se sentem, eu não sei porque eu não conversei com eles, né? Mas eu acho que é uma coisa que você pode perguntar para eles, né? Esses meios tecnológicos, eles podem aproximar a gente das pessoas, né? Tem muitas pessoas, o vínculo, ele não necessita necessariamente da presença física, né? A gente pode continuar demonstrando amor, demonstrando sentimento, tendo vínculo, né? Que bom que alivia a sua saudade de alguma forma. Eu sei que não é a mesma coisa, nunca vai ser, né? A mesma coisa a tecnologia da presença física, mas é uma alternativa, né? Eu acho que é ótimo
você está trazendo isso, porque a gente tem que pensar que agora a gente está tendo que se recriar mesmo. Não é a gente tentar ter o que a gente tinha antes, porque agora, nesse momento, não é possível. Depois, a gente até vai conseguir ter, na verdade, as duas coisas. Eu acho que no momento posterior, a gente vai conseguir se recriar aí, ter o que a gente tinha antes e, de certa forma, de uma maneira diferente, criar coisas novas, né? Mas pode perguntar. Possivelmente, uma de 2 anos não vai ter a mesma compreensão, obviamente, que uma criança de 6, mas trazer que está com saudade, como é que tem sido, perguntar para as pessoas que estão cuidando dessas crianças como é que elas ficam, né? Quando conversam. Esse tipo de coisa vai aproximando dos sentimentos. E colocar isso para falar. Uma criança de 6 anos já é capaz de falar o que ela está sentindo, né? De alguma forma. Ela pode não conseguir expressar verbalmente, né? Falar com palavras, mas às vezes ela vai conseguir expressar num desenho, ela vai conseguir expressar no rosto dela de alguma forma, né? Tem algumas reações que a gente pode ficar de olho, mas nem toda criança é igual. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente da psicologia é muito convocado a dar uma resposta para todo mundo, né? Porque como se toda criança daquela idade tivesse a mesma reação, e, na verdade, a gente não sabe, porque não tem só a ver com a idade, tem a ver também com a idade, obviamente, né? Mas tem a ver com as experiências anteriores. Será que essa criança já ficava longe das pessoas? Como é que era para ela? Se ela já tinha perdido a presença física de alguém, né? Então, tudo isso vai dando uma resposta diferente para cada pessoa, né? E é importante que a gente escute as crianças. Eu acho que isso é o essencial. Coloquem as crianças para falar, gente. Vocês vão se impressionar com o que elas têm a dizer, né? Assim, porque cada dia que eu atendia, né, que eu atendo crianças, eu me surpreendo mais com as respostas que elas têm para me dar, com coisas que eu nunca pensei que elas fossem perceber, né? E que elas percebem. Então, é muito bom quando a gente consegue se aproximar dessa criança e dar espaço para que ela fale. Ela vai começar a criar um laço com você diferente do que ela tem com as outras pessoas, né? Ela vai ver em você uma pessoa de confiança para ela poder falar do que ela sente. Se você não julgar, né? Se você acolher o que ela está sentindo. Às vezes a criança pode ter raiva de quem morreu, e isso é muito difícil para quem fica, né? Fica mandando a criança não ter aquela reação, ou fica explicando. Isso é natural também, esse tipo de sentimento, de sensação, né? Então é a gente acolher. Olha, eu imagino, né? Ou eu não imagino a raiva que você está sentindo, mas tentar dizer que ele pode falar sobre isso, né? Porque quando a gente diz está errado, não vamos falar sobre isso, essa criança vai guardando para ela, né? E aí ela não vai ter espaço mais para falar de como é que aquela dor está sendo vivida. É isso aí. Os seguidores que quiserem enviar perguntas, podem enviar aí que está aberto. Doutora Fernanda, nesse momento de pandemia que nós estamos enfrentando, esse momento tão difícil, já chegou uma pergunta aqui, doutora. A Natasha, ela pergunta, criança pode expressar raiva, revolta, doutora, tentando dizer que estão com saudades de alguém que está longe, ou desculpa, com saudade de alguém que é longe ou não, está mais aqui entre nós. Que está longe ou que não está mais aqui entre nós, né? Sim. A criança pode ter a reação da raiva, ela é uma reação que é esperada, né? Porque, como eu falei para vocês, a criança não reage igual a gente. Na verdade, nós adultos já reagimos muito diferente, né? Acho que dá para perceber. Às vezes a gente vai esperando que a pessoa reaja de uma forma, quando a gente vê a pessoa reage totalmente diferente, fala, nossa, mas eu nunca reagiria assim. Porque cada pessoa tem uma experiência única, né? Então, a gente precisa se colocar nesse lugar de acolhimento, seja do sentimento que for, né? Então, qual é o sentimento que a criança está expressando? Aqui, colocar essa criança para poder falar um pouco sobre como é que tem sido isso. Ela está com raiva de que às vezes eles têm raiva, principalmente adolescente, da própria pessoa que faleceu, ou de Deus, né? Acontece muito de ter essas reações que a gente não espera, que a gente que a gente não previa, né? Mas quando a gente acontecer,
já ameniza um pouco como é que isso vem sendo vivido. Certo. Doutora, chegou uma pergunta aqui Não da, sei se da respondeu, Verenice. senão vocês podem... A Você pode Verenice, falar. ela pergunta, como lidar com as crianças que possuem um TOD? O TOD? Transtorno positivo. Certo. Um tipo de... não sei se ela está falando do transtorno, se for, você pode me corrigir, tá? Transtorno positivo desafiador, é isso? Ou tem algum outro nome? Ela colocou TOD. Se ela quiser trazer mais informações, você pode trazer, tá? De qualquer forma, as crianças, elas podem apresentar, e aí eu vou falar de qualquer tipo de transtorno, tá? Não especificamente sobre... Doutora, ela está dizendo aqui que exatamente Pronto. Isso aí que a senhora falou. Pronto. Qualquer transtorno que a criança vá sentir, e aí, o que a gente, só para a maioria das pessoas entenderem, né? Quando a gente fala de um transtorno, é porque é algo, eu nem gosto muito dessa palavra, tá? Porque aí a gente já está falando de uma classificação, de uma patologia, tá? Quando a gente pensa numa patologia, que é o quê? Uma patologia é uma doença. A gente classifica as pessoas de acordo com determinados sintomas. Então, elas podem apresentar certos comportamentos durante certo período de tempo. E aí, com esses comportamentos, a criança vai... a gente vai lá, na verdade, ou o neurologista, ou o psiquiatra, ou o pediatra, o médico que acompanha essas crianças, ele vai dar um diagnóstico para essas crianças. A gente tem várias críticas com relação a como esses diagnósticos são feitos, né? Porque muitas vezes a gente precisa conhecer muito essa criança, ver se não é um momento que ela está passando, né? Ou algo maior que possa gerar algum tipo de comportamento diferente, né? Como a gente está falando, no caso do luto, isso dura um tempo. Então, a gente já não pode classificar isso como sendo um transtorno, né? Mas, diante de qualquer transtorno que essa criança venha aparecer, se esses sintomas se fortalecerem durante um tempo, aí sim a gente precisa de ajuda especializada, porque só a família, ela pode continuar dando apoio, mas não vai ser suficiente no sentido de cuidar plenamente do que aquela criança precisa. Então, a gente precisaria de um acompanhamento psicológico, né? De um acompanhamento psiquiátrico, dependendo da situação. E aí é importante que seja um psiquiatra que não olhe somente para a medicação, né? Porque a gente está falando de uma criança, como é que vai ser? Existem crianças que têm necessidade de medicações, né? Isso é importante que a gente saiba. Mas isso tudo precisa ser avaliado. E normalmente é avaliado em conjunto entre o psiquiatra para ver a necessidade daquela criança. Se ela precisa de um acompanhamento diferenciado, como é que vão ser as orientações com relação aos pais, né? Tudo isso que a criança precise de orientação, tá? Então, isso serve para qualquer transtorno, até porque aqui a gente não vai se deter aos transtornos em si, porque isso é um outro movimento, né? Mas qualquer transtorno que seja diagnosticado numa criança não é motivo de desespero para os pais. Na verdade, é um alerta para um cuidado diferenciado. Eu acho que é isso que a gente precisa ver, que a gente precisa cuidar. A gente precisa ter um alerta para aquilo que é importante, receber cuidados. Recebendo cuidados, a gente consegue minimamente colocar essa criança num desenvolvimento mais natural para ela. Eu acho que é isso que é importante a gente pensar e lembrar. Doutora Fernanda, nesse momento de enfrentamento da pandemia, não é? Quais as dicas importantes, não é, que nós precisamos ter, doutora, para enfrentar esse momento aí difícil? Eu penso, né, que existem hoje muitos materiais, inclusive, quem quiser procurar, cartilhas, livros, vários documentos que dão várias dicas sobre como a gente pode melhorar a nossa saúde mental, né? Então, tem várias instruções sobre manter rotina, né? Sobre se alimentar bem, sobre fazer exercício. Mas eu acho que isso é algo que tem aí em qualquer lugar, né? Qualquer lugar que a gente coloque no Google, saúde mental, como exercitar a nossa saúde mental, como cuidar da nossa saúde mental. Tem diversos materiais bons, tem inclusive um material muito bom da Fiocruz, né? Que é a fundação que eu faço parte.
que tem uma explicação para cada uma dessas situações, como falar com criança, como lidar com luto. É mais teórico, né? Uma coisa mais teórica, mas ele dá várias dicas, né? E tem outros materiais aí na internet que falam sobre a gente tentar manter um pouco dessa estabilidade da nossa vida, porque a gente vive uma rotina, normalmente. E aquela rotina dá uma segurança pra gente. A gente tem, entre aspas, né? Certeza que a gente vai acordar, certeza que a gente vai pro trabalho, certeza que a gente vai cuidar do nosso filho, né? A gente tem algumas ilusões, porque é a ilusão porque a gente não tem nunca certeza do amanhã, mas a gente precisa acreditar nisso, né? Isso dá uma segurança pra gente. Então, esse momento de incerteza é bom que a gente tente manter o que a gente tem de fortalecido. Então, são as relações mais fortes que a gente tem, os nossos ambientes de cuidado, onde com o que você se cuida. Então, não tem um manual de instrução, assim, façam isso. Tem uma forma assim, olhe para a sua vida e veja o que faz sentido para você. Quem são as pessoas que são seu porto seguro, que são seu apoio nesse momento, pessoas que você pode dar as mãos para passar por isso junto com você, né? Tem alguém falando de medo, né? Todo mundo está com medo. Existem vários níveis de afetação, porque o medo, ele está presente na nossa sociedade. A gente tem medo de ficar doente, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de perder alguém que a gente ama, né? E isso tem acompanhado não só a população de uma forma geral, os próprios profissionais que estão lá na linha de frente. Ou seja, está todo mundo com medo, né, do que está acontecendo. E é um medo esperado, porque não tem como a gente não ter medo diante do imprevisível, né? Mas a gente precisa colocar assim, os pés no chão daquilo que é possível ou não ser controlado por nós, né? Então, o que depende de mim para eu diminuir essa sensação e o que não depende de mim, né? Quando a gente começar a entender o que faz parte do que a gente pode contribuir ou não, esse medo vai tomando uma forma, né, mais real. E aí a gente vai aprendendo a se recriar nessas situações, né? Que não é uma coisa simples e fácil, que a gente não tem uma resposta para todo mundo, né? E aí isso é tão difícil na psicologia, porque as pessoas querem resposta, obviamente, né? A gente quer chegar e vamos fazer o quê? Só que esse manual, ele não serve para todo mundo, né? Ele pode servir para uma pessoa. Eu vou dizer, faça exercício. Pode ter gente que nunca fez, que nunca conseguiu, que aí vai se sentir mais frustrado porque não está conseguindo fazer aquela atividade que, na verdade, nunca foi uma atividade prioritária para você, né? Então, assim, a gente não pode entrar nesse movimento de querer corresponder a tudo. Porque a gente está num momento em que a gente não está dando conta. Nossa, tá afetada. A gente não consegue prestar atenção muito tempo mais na mesma coisa, né? Todas as nossas funções da cabeça, né, cognitivas, ou as nossas questões emocionais, elas estão passando por algumas mudanças. Então, é natural que a gente não reaja igual. Eu tenho recebido muitas pessoas falando, mas eu não consigo produzir mais igual eu produzia antes, eu não consigo me concentrar igual, mas porque não tá tudo igual. Então não tem como a gente, inclusive, exigir que a gente seja igual a antes. Porque antes a rotina estava aí, a suporte que a gente tinha, a rede de suporte estava aí, e agora a gente está afastado das pessoas. A gente não tá com as mesmas coisas. Então, é até injusto a gente cobrar de nós a mesma reação de quando tá tudo bem, né? Tá tudo normal, tudo do jeito esperado. Então, é a gente se autorizar também, não se sentir bem, autorizar a sentir medo, acolher os sentimentos. Incrivelmente, a gente fala na psicologia que é um pouco paradoxal, no sentido que é meio estranho, mas quanto mais a gente foge dos sentimentos, mais eles vivem dentro da gente. Quando a gente consegue acessar eles, falar, assumir, dizer que aquilo é nosso, integrar aquilo na gente, isso é meu, eu tô com medo sim. Parece que aquilo vai se dissipando, vai como uma nuvem, né? Vai se desfazendo. Você fala, nossa, mas eu nem sabia. Às vezes, quando a gente fala, né? Tá muito angustiado, vai conversar com alguém. Nossa, eu falei com você, não resolveu nada, não mudou nada do seu problema. Mas o fato de você ter colocado já muda, né? A sua percepção daquilo ali. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente tenta pensar. Doutora, chegou uma pergunta aqui, importante. No meio dessa pandemia, o medo nos paralisa, né? Meu marido não quer mesmo colocar o pé na calçada, porque ele já é idoso. Como descobrir
se o comportamento da pessoa precisará de um psicólogo? É uma coisa que você tem que ir observando, né? Na verdade, eu acho que, pelo que você está trazendo, é difícil da gente saber sem conhecer, né? Mas essa necessidade de não sair é uma necessidade atualmente. Então, isso é uma coisa boa, né? No sentido de que, olha, a gente está tentando se prevenir. Você tem que ver se isso permanece durante muito tempo, como é que são os sentimentos que estão aparecendo, se isso paralisa ele em toda a vida dele, ou se isso é só uma consciência de que isso é o mais prudente, exceto essa é a orientação que a gente está recebendo. Que a gente não possa sair, né? Que a gente não pode sair, que a gente não deve se expor, né? Principalmente sendo da população de risco. E aí isso é muito complicado, porque quem é da população de risco já fica com uma antena mais ligada do que as outras pessoas, né? Então, o medo dessa população, ele obviamente é muito maior, né? Tem pessoas que não estão dentro dessa classificação de risco e que se pegam a doença é uma coisa mais amena, mas a gente tem que ficar de olho, porque é uma doença ainda muito imprevisível, né? Uma doença que a gente não tem tanto controle e é algo que a gente não sabe muito do prognóstico, que a gente chama que é essa previsão do que vai acontecer para frente, porque é algo que os médicos mesmo e os pesquisadores ainda estão se apropriando. Então é mais natural, sim, que quem é da população de risco tenha um medo maior associado, né? Por estar diretamente sendo o tempo todo televisionado, né? Trazendo os casos, trazendo as situações. As mídias, a gente fala, elas são muito boas, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter muito cuidado com o que aparece, né? Com quantas vezes a gente fica vendo aquela reportagem, quantas vezes a gente fica assistindo as mesmas coisas, né? Durante o dia todo. Então é importante que a gente saiba filtrar, veja nos sites de confiança, veja nos veículos de comunicação que você sabe que são oficiais, né? Porque toda e qualquer informação pode gerar mais ansiedade do que resolver a situação, né? Então é importante que a gente pense sobre isso. Doutora, a Verenice está perguntando se o e-book ficará disponível. Sim, na verdade ele está disponível, né, gratuitamente. A gente tem um site onde ele fica, mas ele está sendo distribuído assim online, da maneira como cada um prefere. Ele está disponível tanto no nosso site quanto no site da editora da UES. Nosso site é www.escuta.com.br. Aí tem uma aba lá, que é a aba de materiais. Ele é o primeiro que está lá mostrando. Aí você clica em cima, já tem o PDF, já tem o arquivo, você pode usar quando você quiser. Não é um arquivo para você usar lendo junto com a criança, é um arquivo para você ler e depois ir conversar com a criança. Ele é bem didático, ele traz palavras que a gente usa normalmente, né? Porque quando a gente escreve coisa para psicólogo, as palavras são um pouquinho mais difíceis, então a gente tentou trazer palavras mais fáceis, trazer imagens, trazer diversos tipos de família, né? Eu acho que isso é importante, porque a gente não tem só a família pai, mãe e filhos, mas tem outros tipos de família, inclusive avós que cuidam de criança. Todos os tipos de família a gente tentou trazer na cartilha para mostrar que ela é acessível para toda e qualquer pessoa que se sinta na necessidade de conversar sobre isso com as crianças, né? Eu acho que isso é o mais importante. Como a Nasca colocou aqui, né? O site é esse, www.escuta.com.br. Doutora Fernanda, nesse momento de crise, não é, a escuta, né, ela completou recentemente 3 anos, né? E ela vem realizando atividades online, doutora, como é que tá? Sim, na verdade foi um grande recomeço aí pra gente, né? A gente sempre fez atividades presenciais em Fortaleza, né? Eu sou uma grande adepta das atividades presenciais, que eu acho que, como a gente trabalha com temas muito complexos, né? Difíceis, como a morte, por exemplo, né? A gente precisa de um contato maior com os alunos. Então, a gente tem turmas com um número limitado de pessoas, a gente tem todo um cuidado que sempre foi feito presencialmente. Mas a pandemia chegou e, na verdade, eu já vinha sendo solicitada a fazer coisas online há muito tempo e eu tinha uma resistência, né?
Porque a gente sempre fica muito apegado. Mudança é difícil, gente. Não é difícil para uma pessoa, não. É difícil para todo mundo, né? Então eu ficava, não, uma hora eu vou fazer. E aí a pandemia veio e simplesmente me obrigou, né? Porque foi uma obrigação, porque a gente tinha 3 turmas acontecendo mensalmente. Então a gente não podia deixar os nossos alunos nas mãos, né? Assim, de mãos atadas, né? Sem ter como terminar os cursos. Tinha um que estava acabando, faltava um mês para acabar. E aí a gente não podia esperar, que a gente não sabe quando é que vai poder voltar para o presencial. E a gente começou a testar, fazer online, né? Foi muito bom, porque a gente tenta fazer assim ao vivo, né? A gente tem alguns momentos gravados, sim, mas tem momentos também de interação, para as pessoas poderem tirar dúvidas, para as pessoas poderem falar um pouco sobre como é que está sendo, né? Tudo isso. Então a gente teve que se recriar, e aí isso foi, de certa forma, bom, porque agora a gente vai ter aí 2 braços, né? A gente vai ter o braço presencial e a gente vai ter o online, que é importante. A gente tem chegado a lugares que a gente nem sequer conhecia, alguns interiores de alguns estados do nosso país, de pessoas que nunca teriam acesso àquele conteúdo naquele lugar, né? Porque não tem aquela capacitação. Então, estou tentando ver como uma ampliação. Toda crise, ela gera uma angústia, uma ansiedade, medo, mas ela também pode gerar mudança. E uma mudança positiva, né? Eu não estou dizendo que é bom o coronavírus, de maneira nenhuma, não acho, nem acho que ninguém ache, né? Mas eu acho que toda crise, ela traz uma oportunidade. Ela também é uma oportunidade da gente se recriar, fazer coisas novas, descobrir outras coisas que a gente não conseguia fazer antes. Então é um momento para a gente, primeiro, assumir que às vezes a gente não consegue aquilo naquele momento, é importante também a gente saber disso, que a gente não é uma competição de quem produz mais nesse momento, mas que vamos ter que testar. É testar o quê? Eu nunca cozinhei isso, eu quero fazer isso novo. Eu não tinha tempo para estudar isso, eu quero ler. Eu vou ler uma vez por semana, tudo bem. O que eu vou fazer na minha vida nova? Eu vou mudar meus móveis de lugar, eu vou colocar as coisas diferentes. Toda e qualquer recriação, né, inovação é importante nesse momento. Então, a gente da escuta tem chegado em lugares impensáveis, né? E isso foi um grande presente para a gente, porque a gente está conseguindo conectar pessoas, formar pessoas, que sempre foi o meu objetivo, né? Tentar capacitar as pessoas para estarem ajudando outras pessoas, que eu sozinha não ia conseguir nunca fazer isso. Então, a intenção da educação é a gente conseguir multiplicar o trabalho, né? E isso tem sido muito bom. A gente tem eventos gratuitos, que a gente está sempre divulgando, tanto no site quanto no Instagram, que eu estou aqui falando com vocês. E a gente tem eventos pagos, obviamente, porque a gente também vive disso, né? E a gente precisa desse recurso, né? E aí a gente faz essas 2 modalidades para contemplar as pessoas que precisam e para contemplar as pessoas que precisam de uma capacitação mais apropriada. A gente faz esses eventos que também são pagos. Doutora Fernanda, e quais os projetos futuros aí da escuta? Tem muitos projetos. Na verdade, eu sou uma pessoa que eu gostaria muito de realizar tudo que eu desejo, né? Mas aí a gente está ampliando nossa equipe, a gente está reorganizando algumas coisas, né? A ideia é que a gente, como eu falei, esteja nesse tripé, que é o ensino em todas as modalidades. Então, a gente quer chegar e ser chamado para ir no interior, fazer um curso lá, a gente pode ir, a gente manda equipe, realiza. A gente quer fazer consultoria em algumas instituições. Então, por exemplo, é uma empresa. Mas o que tem a ver discutir morte na empresa? Tudo a ver. Existe lá que perderam outras pessoas, é um assunto que precisa ser trabalhado. Então, a gente quer fazer projetos para empresas, a gente quer fazer projetos para escolas, né? A gente quer fazer projetos para várias instituições nessa tentativa de aproximar esses temas sobre saúde mental, né? Sobre morte, enfim, não precisa ser só sobre isso, mas todos esses assuntos que giram em torno da saúde, a gente quer acessar, escrever mais, né? Publicar mais. Esse e-book deu um retorno muito que a gente nem esperava, na verdade, porque é um assunto tão difícil, né? Mas ele teve uma repercussão tão boa, tão aberta das pessoas em receber. Não é fácil. Várias pessoas falam, nossa, mas como é que vocês escolhem falar sobre isso? A gente não escolhe falar sobre isso. Isso está acontecendo, né? A gente está dando, na verdade, a oportunidade das pessoas serem acolhidas na sua dor. Eu acho que é isso que a gente está tentando fazer.
Então, a gente vai ter projetos nesses 3 âmbitos aí, pode ter certeza, a gente já está fazendo, né? A gente já está divulgando alguns, e os outros ficam aí de surpresa para os próximos momentos. Mas esse ano eu não sei se a gente volta para o presencial, né? Por conta da pandemia. A gente está tentando seguir as ordens, né, dos órgãos responsáveis de saúde. E, se for possível, a gente volta para o presencial e permanece no online. Então, assim, a distância vai continuar. E aí até é bom, porque nesse momento eu estou no Rio, né? Que eu posso continuar me conectando, não só quando eu for a Fortaleza, mas em todos os momentos, né? Eu sou muito presente na empresa, sou eu que respondo tudo no Instagram. A Nasca, como eu falei, ela é uma grande parceira e ela fica à frente de várias coisas, mas especificamente nas redes sociais eu gosto muito de ficar à frente. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem estar falando inbox comigo, que sou eu mesma que respondo, e a gente pode estar aí conversando. Doutora Fernanda, nós estamos entrando aqui na reta final da nossa live. Antes das suas considerações finais, eu quero aqui fazer alguns agradecimentos e também deixar alguns avisos. Tá? Primeiro, eu vou aqui registrar os avisos. O primeiro aviso, quem não segue ainda a escuta, acima aí na sua tela tem lá, você pode clicar e seguir, né? E também quem não segue o Diálogo Ponto Aberto, vamos seguir. Nós estamos com lives diariamente, tá? Inclusive, eu quero convidar a todos que estão nos assistindo, doutora Fernanda, hoje, às 19 horas, nós vamos receber aqui para uma live o presidente do Sebrae no Brasil. O presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles, vai estar conosco aqui, tirando dúvidas, esclarecendo o que o Sebrae Nacional vem fazendo pela micro e pequena empresa em apoio aí no enfrentamento à pandemia. Então vai ser uma live especialíssima aqui hoje para os micro e pequenos empresários aí, tá? Então, eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Obrigado, vai ser uma honra ter a sua participação. Ivanilde, obrigado, Ivanilde. Não é? A Albaniza aqui, a Ana Sofia Zimmermann, obrigado. A Nasca Farias, obrigado, parabéns pelo trabalho na escuta, Nasca. Agradecer também a atenção, não é? Parabenizar a sua assessoria, a Rebeca também, ela foi nota 10 também. A Verenice de Almeida, a Bea Costa, Rita Lee, João Pedro Neves, Irenilda, Thalita, Elo Augusto, Thierry, Marcela Thierry, Maria Pedrosa, enfim, tanta gente boa aqui, que infelizmente eu não vou ter tempo aqui para registrar todos, mas agradecer a participação, não é? As perguntas, os comentários, o artigo aqui 227, Amanda Hevlen, obrigado, Amanda, valeu. É muito bom, né? Assim, eu fico muito agradecida pelo convite, né? Queria agradecer, obviamente, a minha equipe pelo apoio, né? Nossa equipe, assessoria aí de marketing, que entrou em contato, né? Que você entrou em contato com a gente e foi muito bem feito, né? Por eles, porque é um serviço que a gente agradece muito. A Nasca, que é minha grande parceira, meus monitores, enfim. A gente tem uma equipe muito bacana, que são pessoas escolhidas a dedo, né? Por todo esse vínculo que a gente tem. E queria agradecer você pela oportunidade, né? Eu acho que eu falo muito dentro dos espaços de psicologia, né? E eu acho muito importante a gente abrir espaço em outros lugares, né? Para a gente falar igual, né? Várias pessoas perguntaram aqui coisas que eu quero que a população acesse, né? Eu não quero que a gente fique só discutindo dentro da própria psicologia. Eu quero que a população tenha noção, que a população acesse esse conteúdo, né? Essa foi a intenção da gente montar esse e-book. Então, agradecer a oportunidade de falar desse tema, que é um tabu, né? É algo que a gente evita falar, parece que é politicamente incorreto, que a gente não pode falar de jeito nenhum. E, na verdade, quando a gente abre esses espaços, como essa live, para mostrar para a população que isso pode ser falado, né? A gente cria espaço para as pessoas
terem legitimidade no que, olha, tá doendo em mim. Olha, tem gente falando sobre isso, eu posso discutir, eu posso perguntar. Então, parabéns pela iniciativa, né? Assim, de tentar trazer conteúdos tão diversos, né? Que nem sempre tem a ver com o seu espaço de conhecimento. Eu acho que isso é muito essencial, né? Que a gente amplie esses lugares. E, enfim, eu estou à disposição para quem precisar e precisar das nossas orientações ou tirar dúvidas com a gente. Acho que dá para perceber que a gente não tem respostas prontas para todas as pessoas, mas que é uma construção, que é importante que a gente vá fazendo, que a gente abra espaço para falar sobre isso. Bom? Doutora, gostei muito das suas orientações. Gostei tanto que nós temos um outro espaço, nós temos um programa de rádio aqui em Fortaleza e iremos contactá-la aí para também uma participação no programa de rádio. Coisa boa. Também será muito importante, tá? Ótimo. Pois então, muito obrigado pela sua aula, né? Importantíssimo isso que a senhora falou aí, de não discutir o conteúdo só dentro da caixa, né? Levar também para fora da caixa, né? Para as pessoas terem acesso. Então, assim, muito obrigado realmente. Obrigado, Ivanilde. Obrigado a todos. Bastante, foi ótimo. Valeu demais. Encontro marcado hoje às 19 horas com o presidente do Sebrae Nacional, tirar todas as dúvidas aqui relacionadas à micro e pequena empresa. E doutora Fernanda Lopes, parabéns pelo seu trabalho. Oi, Clóvis Lopes. Obrigado, Clóvis. Obrigado, doutora Fernanda. Parabéns pelo seu trabalho. Tá? Parabéns pela empresa aí. Realmente tem 3 anos, né? Mas já avançou bastante, já tem muitas conquistas e tem muito a conquistar aí, doutora. Obrigado, Vanessa. Sim, é uma conquista diária, né? A gente vai crescendo aos poucos. A gente não abre nada do dia para a noite, né? A gente precisa ter cuidado com o que a gente faz. Então, eu já vinha na psicologia há muito tempo até criar a empresa, né? A empresa tem que ser muito cuidadosa para a gente ser responsável naquilo que a gente ensina para as pessoas, né? Então, é isso. Queria agradecer. E aí a gente se fala na rádio, com certeza. Tá bom? Pronto. E, pessoal, eu quero deixar avisado que essa live vai ficar salva aqui no feed do Diálogo Aberto, tá? Se quiserem encaminhar para alguém que tem interesse no assunto, vai ficar salvo aqui, tá ok? Doutora Fernanda Lopes, parabéns, que Deus lhe abençoe, lhe dê muita saúde aí para continuar esse brilhante trabalho aí, doutora. Obrigada, você também. Tchau. Obrigado. Boa tarde a todos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela participação, pelo prestígio, tá? Obrigado a todos. Hoje, às 19 horas, aí, encontro marcado. Vai ser importantíssima essa discussão hoje com o presidente do Sebrae Nacional, não é? O que o Sebrae vem fazendo em apoio às micro e pequenas empresas que tanto estão precisando nesse momento tão difícil. Então, o presidente Carlos Melles vai estar conosco aqui. Até mais tarde, às 19 horas. Obrigado, boa tarde a todos. E até já.